Fala galera, tudo bem por aí? Educação durante a quarentena é um tema que está rendendo o que falar, não é verdade? Bom, bora pro vídeo então, para a gente saber um pouquinho mais do que está acontecendo nesse momento. Para começar, se você é novo no canal, faz já a sua inscrição e ativa o sininho das notificações. E não esquece de deixar o seu like no vídeo, tá bom? Antes de começar também, eu queria agradecer muito ao Adrian, lá do Distrito Federal, que mandou por mensagem a sugestão da pauta de hoje. Bom, quando que na nossa vida nós podíamos imaginar que iríamos passar por uma pandemia? Eu só queria explicar rapidinho a diferença entre epidemia e pandemia, porque tem pessoas que confundem as duas. Epidemia, ela ocorre em uma determinada localidade. Já a pandemia é a nível mundial. Bom, meados de março, foi declarada a pandemia e as escolas, professores, pais, alunos, todos tiveram que se adaptar a uma nova realidade, ou seja, ao ensino à distância. Uma das coisas boas que a pandemia vai deixar para a gente é a questão de que precisamos ter planos de emergência para situações de emergência, seja na saúde, na educação e também financeira. Então, tudo o que está acontecendo é ruim, mas vamos tirar também o lado bom, aprender com os erros e, se futuramente acontecer uma catástrofe ou algo do tipo, nós estarmos preparados para isso, que os nossos governantes comecem a pensar nesse ponto também. Bom, a educação ela começou a ser à distância. E aí o que acontece? Muitos pais reclamavam, alguns reclamam, tentando se abster da responsabilidade do processo de educação dos seus filhos, passando a educação ou terceirizando para a escola, para o Estado. É incrível, mas acontece muito. Graças a Deus, a maioria dos pais estão colaborando com os educadores e os seus filhos estão adquirindo conhecimento dentro de casa também. Mas ainda bem que tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive agora em 2020 completa 30 anos. E aí, em um dos artigos, é responsabilidade de todos zelar pela saúde, segurança, mas também pela educação, da criança e do adolescente. Bom, zelar pela educação não significa que, porque a escola é pública, a responsabilidade é somente dos professores, é somente de quem trabalha lá. Não. Em um dos artigos é falado da seguinte forma, que o pai, o responsável pelo menor de idade, ele tem que matricular e fazer o acompanhamento da vida escolar dos filhos. Ou seja, no momento que nós estamos agora, em que não é possível ter a aula presencial, fazer esse acompanhamento e cuidar, zelar pela educação é fundamental, porque você está colaborando com a escola, você está colaborando também para a formação do seu filho ou do menor de idade que você é responsável. Partindo desse ponto, então a educação ela tem que ser remota, não tem como ainda ocorrer a educação de forma presencial. Um outro ponto também que gerou muita polêmica é a questão da desigualdade. Eu vou me basear sempre aqui no estado de São Paulo, mas como o Brasil é um país muito grande, então imagina como é a desigualdade em outros estados, porque muitas famílias não têm acesso à internet e quando tem, os dados são limitados pelo celular. Enfim, muitos alunos ficaram impossibilitados de acompanhar as aulas virtualmente. Então, o que aconteceu? As escolas, o governo disponibilizou um material impresso
para esses alunos, onde a família vai na escola, pega esse material e faz o acompanhamento, né, dos estudos, o cronograma semanal, junto com o estudante. E também está funcionando e dando certo da mesma forma. Mas só para vocês verem, se o estado de São Paulo é um dos estados, ou um dos estados não, é o estado mais rico do Brasil, e há desigualdade nesse ponto, nesse quesito básico hoje, que é o acesso à internet, imagina em outros estados que não têm as mesmas condições que o estado de São Paulo. Querendo ou não, a pandemia ela devolveu, né, para a família, para os responsáveis das crianças e dos adolescentes, a responsabilidade do acompanhamento pedagógico. Isso eu falo porque minha mãe era professora e eu cansei de ver minha mãe chegar em casa chorando, nervosa, com acontecimentos que tinham ocorrido na escola, né, e que simplesmente o educador ele ficava praticamente de mãos atadas. Eu lembro de um episódio que minha mãe chegou em casa com a perna roxa porque o aluno tinha chutado a perna dela. Ela chamou a mãe do aluno na escola para falar e a mãe desse aluno simplesmente falou para ela que o filho dela não tinha esse tipo de comportamento dentro de casa. Ou seja, né, é complicado, porque muitos pais procuram se abster, né, e fingir que nada disso está acontecendo, que o filho dele não tem aquele comportamento. Pô, o educador não está ali para prejudicar o filho dele. E essa mesma mãe voltou no final do ano na escola brigando, né? Aí brigou com o professor, com o coordenador, com o diretor, porque o filho dela iria reprovar. Ou seja, teve um ano letivo inteiro para fazer um acompanhamento e não foi feito. No final do ano, aparece brigando porque o filho dela tem que passar de ano. Isso acontece muito. Quem trabalha na educação, quem é professor, sabe do que eu estou falando. Então, tem hoje pais que acompanham muito os seus filhos e esses pais estão de parabéns. Eu dou os meus parabéns para esses pais, porque é a base, né? A base ela vem de casa. A escola ela educa, mas a base, né, o princípio da educação, ele parte de casa e não é na escola que o seu filho vai aprender. Agora, um outro tema que está pegando e está pegando pesado é sobre o retorno às aulas presenciais. Gente, na minha opinião, é sem condições ter um retorno agora. Não tem condições. É impossível. Por quê? Segundo dados do governo do estado de São Paulo, com o retorno às aulas, né, vai ser, aqui no estado de São Paulo vai funcionar da seguinte forma. Quando todo o estado estiver na fase amarela, as aulas vão retornar. A previsão é que ocorra até setembro agora de 2020. Então, olha bem que loucura. Segundo dados do governo, são 13 milhões de pessoas aproximadamente que vão se locomover, né, para escolas, isso envolvendo alunos, professores e outros profissionais da educação que trabalham na educação. Então, é muita gente, muitas dessas pessoas vão depender do transporte público, tanto alunos quanto professores. Então, olha que loucura, é muita gente. Só que o que mais pega ainda é que não foi passado nenhum plano de como vai ser feito esse retorno. Como vai ser feita a higienização das escolas. Eu estudei em escola pública, né? Não é que a escola ela é suja, mas também a higiene, né, não é lá aquelas coisas. Vamos ser realistas aqui. Então, eu não vi nada que o governo falou. Não, vamos terceirizar empresas para fazer higienização. Ou então, vamos treinar os profissionais que trabalham na limpeza e todos os outros profissionais para que eles estejam preparados e saber lidar com a situação. Um outro ponto, tem escolas que têm classes pequenas, né? As salas de aula são pequenas.
Como que esses alunos vão ser alocados ali dentro dessa sala, a uma distância de 1,5 m, que é a distância segura? Como que vai ser feito o controle, né, dos alunos no banheiro, no refeitório? Como que vai ser feito isso? Tirando o detalhe que tem alunos que têm problemas de saúde, assim como profissionais da educação, que têm bronquite, que têm problema cardíaco, respiratório, e que estão num grupo de risco, né? Então, nenhuma atitude, nenhum plano foi apresentado até agora para se falar, para cogitar a ideia de retornar às aulas. É isso que mais me preocupa, e creio que preocupa você que é pai, você que tem um profissional, uma pessoa dentro da sua casa que trabalha na educação. Isso é preocupante, porque o momento agora não é de retorno, o momento agora é de calma, é de cautela, é de planejamento. Né? Então, que a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, né, se organizem, que tenham um planejamento de como vai ser feito esse retorno no próximo ano, para que as coisas voltem e as pessoas voltem cientes, né, de como vai ser feito esse retorno, garantindo assim, né, o mínimo de segurança possível para os estudantes e também para os profissionais que trabalham na educação. Agora o que eu vou falar aqui, né, antes de eu escrever o texto e preparar todo esse conteúdo para vocês, eu conversei, né, com o supervisor de ensino e ele me falou uma coisa muito interessante e isso me tocou bastante. Por quê? Tem os pais que não são a favor, aí, que criticam a educação à distância, e tem os pais que estão colaborando. Né? Mas, mediante tudo isso, você que é responsável, você que tem um filho, um neto, um sobrinho, né, que estuda, tenha em mente uma coisa. Teu filho, né, essa criança, ela pode estar hoje em uma escola, amanhã em outra, depois em outra, no outro ano em outra, até chegar na faculdade. Só que ele nunca vai deixar de ser teu filho. A educação base nunca vai deixar de ser responsabilidade sua. Tenha isso na sua consciência e colabore com os profissionais de educação, porque eles estão fazendo o máximo, né, deles para que a educação ela ocorra, né, de uma forma unânime, que consigam alcançar a todos os estudantes e garantir assim um padrão de ensino de qualidade. Então colabore com esses profissionais, pense também na segurança dos seus filhos, das pessoas que vocês amam, né? Antes da gente cogitar aí um retorno às aulas presenciais, ok? Bom, gente, o vídeo vai acabar, estou acabando por aqui, ficou um pouquinho longo hoje, mas todos os links que eu utilizei para produzir esse conteúdo eu vou deixar na descrição, vocês podem conferir lá, ok? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like, comenta, compartilhe também com seus amigos, ok? E a gente se vê na próxima semana.